Fala, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tô na Aula, comigo, professor Manuel Denis. Espero que vocês estejam bem e bora para mais uma aula aí de matemática, né? Nosso conteúdo é Teorema de Pitágoras, ângulos, geometria, na parte da área, volume e perímetro, tá? Esse é o conteúdo. Primeiro a gente vai ver Teorema de Pitágoras e ângulos a gente viu bastante na aula, no conteúdo anterior. Agora a gente vai dar um foco mais para área, volume e perímetro, beleza? E é isso. Bora lá. Bom, primeiro a gente vai para Teorema de Pitágoras, que eu sei que vocês leem, tem uma vaga lembrança, e eu começo com essa imagem aqui que eu duvido. Infelizmente, poucas pessoas têm acesso a isso, né? Pelo menos eu não fui apresentado, né? Quem foi apresentado, sortudo, né? Mas sempre trago e gosto de comentar isso daqui, porque é uma relação muito interessante que faz todo o sentido de Teorema de Pitágoras, tá? Primeiro que Teorema de Pitágoras não significa que ele inventou a fórmula. Na verdade, nunca ninguém inventa a fórmula. Tem todo um porquê por trás disso, certo? E essa imagem aí, ela resume muito bem o que é o Pitágoras. Tá? Que vocês sabem, a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Cada cateto ao quadrado somado, beleza? E por que tem essa relação? E essa relação, claro, no triângulo retângulo, que foi o nosso assunto anterior. A gente viu bastante sobre o triângulo retângulo, por conta desse ângulo reto aqui, né? E todo triângulo retângulo tem essa relação aqui, que é a relação do teorema de Pitágoras, que é a hipotenusa ao quadrado. Calma aí, só vamos ver qual que é a hipotenusa nesse caso aqui. Eu mudei até os valores aqui, mas, gente, vocês se localizam pelo ângulo, não vai se localizar pela letra. Ai, ai, ai. Tá? Então, ó, qual que é o lado maior? A hipotenusa é o C, certo? Então, hipotenusa ao quadrado, no caso aqui, a hipotenusa vale 5. Já vou dar os valores, já estou dando os valores. O que é o quadrado? É o número vezes ele mesmo. Mas se eu traduzir isso daí para geometria, o número por ele mesmo, na verdade, também forma uma área quadrada. Como assim uma área quadrada, professor? Área cheia de quadradinho. Por exemplo, aqui eu tenho esse lado que essa medida equivale 5. Tem 5 pedacinhos. É um comprimento de 5, certo? Beleza, comprimento vale 5. Se eu fizer comprimento de 5 vezes comprimento de 5, outro comprimento de 5 aqui, cruzar eles, eu vou formar 25 quadradinhos. Pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai indo, você vai ver que vai dar 25, certo? Como já está aí escrito. Beleza, beleza. Então, estou falando que esse quadrado aqui, ou seja, esse número, a hipotenusa ao quadrado, ela é igual aos catetos ao quadrado somado. Como assim? Olha só. O cateto A. Quem que é o cateto A? O cateto A, ele é esse aqui, que vale 3, né? Vale 3. Tem 3 aqui, tem 3. 3. Se eu fizer 3 vezes 3, ou seja, 3 perpendicular 3, e cruzar eles, eu vou formar 9 quadradinhos. Pode contar aí. 9 quadradinhos. Então, ó, 25 aqui, igual ao 9, né? Mais. Então, 9. Então, tem que ser esses quadradinhos aqui somados, tem que dar esse daqui. Beleza, vamos ver o outro. O outro lado vale 4. Então, aqui é 4 de comprimento. E aqui 4 vezes 4. 4 ao quadrado, né? Como ele está colocando aqui. 4 vezes 4. Se eu cruzar, eu vou ter 4, 4, 4, 4, 16 quadradinhos. E aí, se eu junto 16 com 9, né? 16 com 9,
dá 25, certo? Então, de fato, o quadrado da hipotenusa é igual os catetos ao quadrado somados, tá? Isso para qualquer triângulo retângulo. Então, é só você fazer hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. É essa. Essa é a fórmula. Esse é o teorema de Pitágoras. Tá? Teorema significa visto por. O Pitágoras percebeu isso. Ele viu essa relação no triângulo retângulo. Né? E aí é mais uma ferramenta que nos ajuda a achar o valor, né, de algum segmento do triângulo. Beleza? Aí um probleminha para trabalhar a ideia do Pitágoras. Olha só. O concurso faz bastante isso, tá? Coloca só em texto. E aí, lembra aquela coisa do português para o matematiquês? Sempre que você tiver uma questão e perceber que ela faz relação com geometria, ela é relacionada à geometria, você desenha, não tem problema, vamos desenhar, olha aqui. Um terreno triangular tem frentes de 12 metros e 16 metros em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então, olha só, eu tenho um terreno triangular, e eu sei que são em duas ruas que formam um ângulo de 90 graus. Então, rua A, rua B. E ele é triangular. Então, só pode ser assim, esse terreno. Né? Só pode ser assim, mais ou menos. Quanto mede o terceiro lado? Eu tenho as frentes do terreno, né? O que seriam as frentes? Com certeza, as frentes da rua. Então, seria isso daqui e isso daqui. Aqui é a parte que eu não sei, que é o terceiro lado. É isso que eu quero saber. Então, vamos lá. Um dos lados é 12 e o outro é 16 metros. Beleza. Pitágoras. Se você tem dois lados de um triângulo, esse triângulo é retângulo, e você quer saber o outro lado, o terceiro lado, é Pitágoras. Só ver quem é esse terceiro lado. Esse terceiro lado é a hipotenusa. Então, ó, hipotenusa ao quadrado, os catetos ao quadrado somado, e resolve a conta. Vamos lá. X ao quadrado, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 16 ao quadrado, 16 vezes 16. Vamos fazer aqui, rapidinho. 16 vezes 16, 6 vezes 6, 36. Aí 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6 mais nada, 6. 9 mais 6, 15. Vai 1, 256. 256. Somando os dois, vai dar 400. A raiz quadrada de 400, raiz quadrada de 400 é 20. Então, esse lado aqui, que eu não sei, o terceiro lado que ele pede, vale 20. Tudo bem? É o maior lado de fato. Quando você faz a conta, você percebe isso. Beleza? Bem simples. O teorema de Pitágoras vai aparecer mais ou menos dessa forma. Então, se ele te der o desenho, vai ficar muito mais fácil, que você vai só ver onde que é o ângulo reto, você localiza ele, aí vê os lados que ele está falando, né? Vê, posiciona bonitinho e acha o lado que ele quer saber, de acordo com o desenho. Caso ele não passe o desenho e só fale, vai desenhando, vai vendo o que faz sentido para você. Beleza? Seguindo agora, depois de ver teorema de Pitágoras, a gente chega na parte de área, de perímetro, área e volume. Primeiro a gente vai ver perímetro e área. Dentro da geometria é importantíssimo. E para resolver questões de perímetro e área, a gente precisa dos conteúdos que a gente teve anteriormente, de relações métricas no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras, tá? Por quê? Para chegar em perímetro, área e volume, a gente precisa saber o tamanho do comprimento dos lados da figura geométrica, tá? Por exemplo, aqui, olha só, para quem não lembra o que é perímetro e o que é área. Perímetro, gente, vocês vão lembrar em filme, sempre falar, tem que fazer o perímetro, né? A polícia vai fazer o perímetro. O que ela está fazendo? Ela está contornando a região. Então, perímetro nada mais é do que o contorno da figura, né? Por exemplo, aqui, nesse retângulo que a gente está vendo, um lado
ele está dando que vale 2 e o outro vale 3. Beleza. Né? Um vale 2 e outro vale 3. Como é retângulo, os lados opostos, eles são iguais. 2, então esse lado aqui é igual a esse, e o de cima é igual a esse. Então, você tem 2 mais 3, mais 2, mais 3, que dá 10. Então, o perímetro dessa figura, o que contorna essa figura, o que cerca essa figura, perímetro é tipo, é a cerca, é 10, tá? Então, perímetro é só somar os lados. Show. Área. Área é a multiplicação. Área quadrada. Por que área quadrada? Fala sempre de quadrado. Agora vocês vão entender. Olha aqui, ó. Por exemplo, aqui. Eu tenho um lado que tem duas medidas, e um lado que tem 3. 1, 2, 3. Né? Se eu cruzar as setinhas, olha só o que vai dar. Um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, se está em centímetros, 6 centímetros quadrados. Não esqueça na unidade de medida, viu? Ai, ai, ai. Então, tenho 6 centímetros quadrados. Sim, cada quadradinho. Eu tenho 6 quadradinhos. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5, 6 centímetros quadrados. Certo? Então, por isso que é área quadrada. Estou falando de quantos quadrados eu tenho ali. Beleza? Aí, é claro, gente, nós temos dentro da área, quer dizer, dentro da geometria, várias formas. Tem o triângulo, tem o quadrado, o retângulo, né? Enfim, trapézio, tudo aí bonitinho. Aí, nós temos as fórmulas para descobrir a área de cada um e o perímetro, né? Tá vendo aí, ó? Fórmulas de perímetro e fórmulas de área. Deixa eu comentar direitinho isso aqui. Daí vocês têm acesso. Tem primeiro os elementos, né? Você vai ver os elementos que falam, no caso, são segmentos que a gente precisa para descobrir o perímetro e ou a área, tá? No caso do triângulo, tem base, tem altura, né? Lado 1, lado 2, enfim. Perímetro, é só somar o lado 1, lado 2, lado 3, você descobre o perímetro, né? Lado 1, lado 2, lado 3, descobriu o perímetro. Simples. Suave. Para descobrir a área, é base vezes altura dividido por 2. Por que base vezes altura dividido por 2? Vou explicar aqui agora. Na verdade, na parte do retângulo. A gente já volta aqui. Área do quadrado, o único elemento que a gente precisa é da área. Descobriu a área. Ou a área. O lado, né? Que está representando por Azinho. O perímetro é só fazer 4 vezes o A. Por quê? Todos os lados são iguais. Então, um lado que é A, todos são A. Né? Simples. Conhecimento básico de geometria. Ai, ai, ai. E depois, para descobrir a área, é só fazer lado vezes lado. O A ao quadrado. Agora, o retângulo, por exemplo, ele tem a base e tem a altura. Base e altura. B e H. Perímetro é 2 vezes a base e 2 vezes a altura. Por que 2 vezes a base? Eu tenho 2 bases e 2 alturas. Certo? Beleza. A área dele é a mesma coisa, é base vezes altura. Agora, por quê? É bem parecido com o triângulo, né? O triângulo só tem a diferença que é dividido por 2. Por que é dividido por 2? Olha só o retângulo. O retângulo é base vezes altura, certo? Tá, então essa aqui é a área do retângulo. Se eu traçar a diagonal, né, entre dois vértices do retângulo, eu vou ter o quê? Um triângulozinho. O que é esse triângulo? Metade do retângulo. Por isso, base vezes altura dividido por 2. E aí tem outros que não são comuns de cair, né, no concurso que vocês vão prestar, mas deixei aí para vocês darem uma olhada, mas é sempre essa ideia de área quadrada, tanto é que tudo se baseia em área quadrada. Daí, quantos quadradinhos tem naquela figura. Beleza? Opa. Agora vamos fazer um exercício que é o quê?
Eu tenho essa figura aí, certo? Eu quero que vocês achem a área, na verdade, primeiro o perímetro e depois a área, tá? É comum aparecer uns probleminhas como esse, tá? Os concursos. Pode dar um pause, volta, vamos lá. Perímetro. O que que é o perímetro? É a soma dos lados. Mas da figura. O que que é a figura? A figura é isso aqui, ó. É essa figura, é sobre essa figura que eu tô falando. Todo esse contorno aqui, deixa eu colocar de outra cor. Aqui, amarelo mesmo. É sobre isso aqui que eu quero. Isso aqui, ó. É esse contorno aqui que a gente está falando. Tá? Então, perímetro é isso. É o amarelo. Tá? Então, você tem que juntar os lados. O que que você tem aí? Você tem o 4. Então, 4 mais 3 mais. Preciso desse valor aqui que eu não tenho. Vamos achar daqui a pouco. Então, x mais esse 3 aqui. Mais, calma aí. Deixa eu fazer um esqueminha aqui para puxar para o lado. Aqui. Mais esses 5. Opa, calma aí. Antes do 5 tem esse valor aqui que eu também não sei. Né? Que esse daqui tá fácil de achar. Vou colocar aí em interrogação. Mais esse 5. Toma cuidado para não se perder. Mais esse 2. Vou pegar de novo que tá muito grande minha letra aqui. Mais isso tudo aqui. Quanto que vale isso tudo aqui? Não tá falando, professor. Calma, tá falando indiretamente. Eu tenho daqui até aqui 3, daqui até aqui 3, então 6. Daqui até aqui 5. 5 mais 6, 11. Então, tudo isso aqui vale 11, certo? 11. Beleza? Identificou. Já vou juntar os números, mas antes de juntar, olha só que interessante. Daqui até aqui, vale 4, certo? E daqui até aqui, vale 2. Então, daqui até aqui, vale 2 também. 2. Quanto que falta para chegar no 4? 2. Então, nossa interrogação é 2, certo? Nossa interrogação é 2. Juntando os números bonitinho e deixando só o x sozinho, tem 4 mais 3, 7. Mais 3, 10. Mais 2, 12. Mais 5, 17. Mais 2, 19. Mais 11, 30. Então, 30 mais x. Olha só. Lembra que eu falei que a gente ia precisar de alguns conhecimentos prévios, anteriores, para aplicar em perímetro, área e volume? A gente precisa achar esse x aqui. Olha só. A gente precisa achar esse x. Você já enxergou o triângulo retângulo. Olha aqui, triângulo retângulo. Achou o triângulo retângulo? Sabe que o que eu não tenho é a hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado igual 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 9. X ao quadrado é igual a 18. X ao quadrado, né? Tá ao quadrado, passa. O quadrado vai ser raiz. Raiz de 18. Não existe raiz exata, mas você consegue fatorar. Então, a gente vai fatorar o 18. Aí, 18 dividido por 2, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. A única duplinha que eu formo e consigo tirar da raiz é o 3. Então, o x é igual a 3. O 2 que não consigo tirar continua dentro da raiz. 3 raiz de 2. Mas, professor, o perímetro pode ficar com raiz assim não exata? Pode, gente. Tá? Então, é 30 mais 3 raiz de 2. Esse é o perímetro. Tá? Caso ele, né, dependendo da resposta que ele te pedisse, tivesse em decimal, você poderia aproximar o raiz de 2, que é 1,41, 42, mas geralmente ele te dá essa aproximação, tá? Não vai querer que você faça, né, a raiz de número não exato, tá bom? Seguindo, agora que eu descobri o perímetro, falta o quê? A área. O que que é a área? A área, na verdade,
ela está separada aí em pequenas partes, né? Na verdade, você tem esse retângulo, esse outro retângulo um pouquinho maior e esse triângulo. Isso daqui é a área. Então, vamos fazendo área por área. Primeiro, a área do triângulo. Vamos ver como que é a área do triângulo aqui, desse triângulo. Então, o perímetro a gente já achou aqui. O perímetro está aqui. Beleza, agora a área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Tá? Base vezes altura dividido por 2. Qual que é a base? Base dele é 3, né? 3. Então, 3 vezes a altura. A altura é 3 também. 3 vezes 3 dividido por 2. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Então, aqui vale 4,5. Deixa eu colocar de preto. 4,5. Beleza. Então, a área daquele triângulo. A gente achou a área do triângulo. Vou colocar até aqui, a área do triângulo. Beleza. Agora falta a área dos retângulos, que é mais fácil. É base vezes altura. Vamos ver. Aqui a base é 3 mais 3, que é 6. E a altura é 4. 6 vezes 4, 24. E essa daqui é 2 vezes 5. 12 vezes 5, 10. Somando as áreas, a gente tem 10 mais 10 mais 24, mais 4,5. Que aí vai dar 10 mais 24, 34. Mais 4,5, 38,5. E como está em centímetro, a gente não pode esquecer de colocar aqui. No caso, vai ser, né, no perímetro, 30 mais 3 raiz de 2 centímetros. E aqui 38 centímetros quadrados, porque a gente está falando de área quadrada, né? Então, aqui é 4,5 centímetros quadrados, aqui 24 centímetros quadrados, e aqui 10 centímetros quadrados somados, que dão 38,5. Tá bom? Então, pode acontecer de ter várias figuras juntas no mesmo local, que geralmente vai ser quadriláteros e triângulo, tá? Não vai fugir muito disso, não. Tá bom? Na verdade, retângulo e triângulo, que seja fácil de descobrir a base, a altura, tá bom? E é isso. Depois de sair dessa parte da geometria plana, que é só perímetro e área, a gente chega no volume. O que que é o volume? Perímetro a gente já sabe que é o contorno, certo? Como está aqui, ó, contorno. Área também já passamos, né? Então tá de boa. O volume, ele é a multiplicação das três dimensões, né? Como assim três dimensões? É comprimento, né? O comprimento, a largura e a altura. No caso, isso aqui, ó, algo como isso aqui, ó. Eu tenho o comprimento, a largura e a altura, né? São três dimensões. A gente tem primeiro o comprimento, que é uma dimensão. A segunda dimensão, que é a área. E a terceira dimensão, que é o volume. Tá? Então, o volume você multiplica, por exemplo, aqui, ó. Você tem a largura, né? O comprimento. E aqui a altura, certo? São essas três medidas que a gente precisa para descobrir o volume das coisas. Três, na área, a gente precisa de duas coisas, né? Geralmente base e altura. Aqui a gente precisa, além da base e da altura, a gente precisa da profundidade, da largura, né, do negócio, tá bom? Então, que a gente vai para a terceira dimensão. E aqui também tem uma relação com planificação de sólidos, tá? Geométricos. Porque o volume é sobre sólido geométrico, como, por exemplo, o cubo ou prisma, paralelepípedo. Daí são sólidos geométricos. A gente só estava falando de figuras planas, quadrado, triângulo, enfim. E esses sólidos, então, a gente consegue abrir eles como a caixa de leite, você consegue abrir,
que ela tem um volume, porque ela tem a altura dela, tem o comprimento dela e tem a profundidade dela, né, a largura dela, certo? E aí, se você abre, você consegue planificar e ver o que é essa planificação. Ela tem a ideia do perímetro, é o que cerca o volume, tá bom? É o que cerca o volume. E aí você vê que entra em figuras planas, vira uma figura plana, que é só para você descobrir qual é a área do sólido geométrico, né, o que cobre o sólido, é só lembrar de fazer as fórmulas para calcular a área de figuras planas, tá bom? Bem simples. E aí, seguindo, a gente vai. Aí tem outros tipos de volumes que esses daqui nem vai chegar tanto, o que é principal mesmo para vocês. O cubo e o paralelepípedo, né? O cubo e o paralelepípedo são parecidos, que é só você fazer, no caso do cubo, lado vezes lado vezes lado, né? O lado do comprimento, o lado vezes o lado da largura, vezes o lado da altura do sólido, e o paralelepípedo também, é a mesma ideia, tá? O restante não, eu deixei aí mais como um plus para vocês, tá bom? Olha só, aqui inclusive não é uma questão de um concurso, Eduque, São Paulo, agente de organização escolar. Olha só. Uma indústria produtora de caixas para brinquedo produz dois tipos de caixas. Uma em formato de cubo, e outra em formato de paralelepípedo reto retângulo. O cubo é formado por quadrados cujas arestas medem 30 centímetros. Então, já sei que o cubo ele tem 30, a dimensão 30 por 30 por 30. Né? Se todas as arestas são 30, cubo é tudo igual, então 30 vezes 30 vezes 30. E o paralelepípedo tem como dimensões 20 de comprimento, 20 de altura e 20 de largura. Então, 20 vezes 20 vezes 10. Tudo bem? É isso. Entre as duas caixas, qual delas comporta o maior volume? Qual é o qual é o valor deste volume? A gente já sabe, ó, no olho já dá para saber qual que é maior. É o cubo, né? Qual que é o volume do cubo? 30 vezes 30 vezes 30, né? Você pode esquecer os três zeros, né? E fazer 3 ao cubo, que o 30 está se multiplicando 3 vezes, né? Então fica 30 ao cubo. Só que 30 ao cubo vai ficar muito difícil você fazer. Você pode esquecer os zeros no primeiro momento, tá? Que aí 3 ao cubo é 27. Depois você só coloca os três zeros, tá? Pode fazer 30 ao cubo, primeiro pensando só no 3, e depois você acrescenta os três zeros que ele, né, faz parte dos 30. Aí, beleza? Aí, vamos ver aqui, ó. Só vamos fazer o paralelepípedo só por desencargo, né? 20 vezes 20 vezes 10. É a mesma coisa. Faz 20, 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então, esse aqui é o cubo, o paralelepípedo, 4, e os três zeros, 4.000. Certo? 4.000 que? Centímetros cúbicos. Tá? Centímetros cúbicos. Agora vamos ver as alternativas. Então, o cubo é o maior, comporta o volume de 27.000 centímetros cúbicos. Já é a resposta, né? Mas você vai indo ver se tem alguma outra, mas não tem, né? Ó. Paralelepípedo, não é, porque dá 4.000. Então já é. O cubo é o cubo, mas comporta só 270 centímetros cúbicos? Não. Paralelepípedo também não. Cubo, não. Tá bom? É o A. Exatamente o A. Bem simples, né? Vocês veem, são questões tranquilas, né? Que eu achei nesse conteúdo. Não vejo que tenha grandes dificuldades. É mais trabalhar mesmo e desenvolver todas as técnicas que eu passei para vocês. É isso, meus queridos. Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. E nós chegamos ao final de mais uma aula de matemática aqui no Tô na Aula, comigo, professor Manuel Denis. Espero que vocês tenham gostado.
Não esqueçam de fazer, deixei aí umas listinhas de exercícios para vocês trabalharem todos esses conteúdos. E é isso, gente. Um abraço, é nóis, valeu e até a próxima aula. Falou!